Não, não apareceu nem aqui, ó. Não, Nédia. Tira o olho do celular aqui. Glória a Deus. Mais uma segunda-feira, nosso podcast de frente com a Ivani. Que alegria ter você conosco. E esse podcast só acontece por sua Glória a causa. Deus. Esse bate-papo, essa manhã de segunda-feira, que o Senhor prepara tudo para nós, né? E que bom ter você conosco. Fique aí, se inscreve no nosso canal, convida mais alguém. Nós estamos aqui juntamente com a missionária Aleluia. Ivonete, né? Já mandando um abraço para a pastora Ilquias, sentiu aí a mudança de tempo, está meio gripadinha. Deus abençoe, pastora, muito Aleluia. obrigada por estar conosco. Missionária Ivonete, bom dia, Pai Bom do Senhor. dia, bom Glória. dia, bom dia, povo de Deus. Que o seu dia venha a ser um dia abençoado Glória a na Deus. presença do Senhor. O que não pode faltar nesse dia? A presença. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa uma palavra para nós, missionária, para a Amém. nossa meditação, porque eu tenho certeza que as nossas amigas já estão conosco aí, Sim. no De Frente com a Ivani, glória a Deus. Semana passada eu estava aqui sem a nossa amiga missionária. Verdade. Me deixou aqui sozinha com a pastora Ilquias. Glória Mas a foi uma Deus. bênção de Deus, né? Hoje ela está aqui de volta conosco, amém? Glória a Deus. Em Salmos, capítulo 3, e o verso de número 5, né? Bastante conhecido das irmãs, diz assim, ó. Eu me deitei e dormi, e acordei, Glória a Deus. porque o Senhor me sustentou. Glória a Ei, Deus. confia nele. Glória Não a Deus. deixa que nada e nem ninguém venha tirar o seu Glória a sono. Deus. Porque o Senhor é Ele que nos guarda, que nos guia, é Ele que é o nosso socorro bem Glória a presente. Deus. Então não deixa, confia nele. Deita e dorme. Dorme tranquilo, tenha paz no seu coração. Era isso que o salmista, ele estava aqui Glória a falando, Deus. ele estava numa prova terrível, sendo perseguido de todos os lados. Mas ele fala com toda certeza, eu me deitei e dormi. Glória a Deus. Confiança. Glória a Deus. É confiar, é a palavra para Glória o a nosso Deus. coração nesse dia. Amém? Deus abençoe. Meu Deus, será que essa noite alguém passou É. em claro, sem conseguir dormir, com as muitas preocupações? Pode ser, né? Né? Quando a palavra de Deus vem nos dizendo, né? É. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Antigamente eu deitava e não conseguia dormir, eu via o dia clarear. Mas porque eu não tinha esse mestre maravilhoso na minha vida, que me dava esse sono da paz. Quantas Hoje, pessoas, né, amiga? não. Hoje, graças ao bom Deus, pode o mundo estar desabando, mas eu deito e durmo. Glória a Deus, a confiança no Senhor. Glória a E Deus. que bom, porque quantas pessoas são cercadas de bens, de dinheiro, de tanta coisa, mas não tem paz. É. Tem uma amiga minha que toma 8 comprimidos. Meu Deus. E vê o dia anoitecer e amanhecer. Mas que você que está aí Oh, Deus conosco, poderoso. tenha paz no teu coração, Glória receba a Deus. a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Que Aleluia. o Senhor te dê uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana de shalom,
nada Glória a quebrado, Deus. nada faltando e nada fora do lugar. Aleluia. E hoje não poderia ser diferente, como todas as segunda-feiras, temos aqui pessoas maravilhosas sentadas à mesa conosco, e hoje está conosco a nossa amiga missionária Márcia Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, Márcia, bom dia, paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Glória a Dizer que Deus. eu me sinto honrada de estar aqui com as irmãs. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, falar esses momentos, né, que a Glória a gente vai Jesus. estar ali abençoando e sendo abençoado. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Muito bem-vinda em nome de Jesus. Vocês que Glória a estão aí Deus. nos assistindo, daqui a pouco fica tudo certo. Aqui é ao vivo. Aqui é É ao vivo e a cores. ao vivo e a cores. Glória a Deus. Ao vivo e a cores. Né? E a nossa amiga missionária Márcia, uma mulher de referência dentro da cidade, né? Muito usada por Deus e tem muito para nos acrescentar no dia de hoje, E a né, gente se Miss? conhece há tantos anos, né? Meu Deus. Glória a Deus. Para mais de 25 anos. Oh, Verdade, Meu verdade. Deus. só Deus que faz essas coisas, né? Muito O tempo, Senhor, né? Para falar de Deus, para falar, né? A missionária Márcia, ela dirigia, eu não sei se era a irmã que dirigia a igreja lá embaixo no Itapeva. Como eu amava ir nas tardes da benção lá. Dirigir as tardes da bênção. Não era? Glória a Uma Deus. tarde da benção com várias Glória a missionárias, muitas mulheres de Deus lá. E eu lembro que foi a primeira campanha que eu fiz, que foi uma carta para Deus. Então Meu não Deus. faltava na tarde da benção. Foi quando eu conheci a missionária Márcia, né? Nessa época, né? Que foi logo no comecinho da minha conversão. A gente Meu se Deus. libertou foram nas tardes da bênção. Era tarde de libertação Era. mesmo, né? É mesmo. E você já estava em libertação, já estava dirigindo um culto, já estava fazendo tudo. Missionário, achei interessante que eles faziam assim aquelas trilhas de irmãs com as Glória a mãos Deus. erguidas do lado e Coisa do linda. outro. E as irmãs que eram convidadas, elas passavam no meio. Sim, sim. E as missionárias com as mãos assim, ó, levantadas, e o povo passava. Até a quem Deus. estava endemoniado caía. Meu Deus. Saía liberta de lá. Glória a A gente Deus. sente falta desse tempo, eu sinto muita É. falta, porque uma andorinha sozinha, ela não, Não faz, faz verão. E às Verdade. vezes você tem pessoas que também precisam trabalhar, e já É. não está podendo, né, ajudar. Mas eu tenho vontade, muita vontade de retornar com essa tarde da bênção. Glória a Deus. É que, na verdade, missionária Márcia, hoje são muitas ocupações. São. Eu trouxe uma ministração esses dias, a semana passada, que Deus falou comigo muito forte ao meu coração a respeito de Marta. Marta andava distraída com muitas coisas. E nós encontramos muitas mulheres hoje distraídas. Né? Eu sempre falo que a gente tem que ter a primazia sempre voltada para Cristo. Sim. Mas, infelizmente, muitas pessoas se perderam, outras deixaram de crer, outras foram cometidas de enfermidade e pararam. Porque nem toda mulher ela tem o ânimo de passar por uma dificuldade e continuar. Sim. Né? Mas nós vemos aí a missionária Márcia, quantos anos de cristã e sempre do mesmo Jesus. jeito, né? Passou aí 25 anos. que passou eu por um bom bocado, 25? né? 25. O mesmo tempo que eu. Vou fazer 26 agora em junho. Eu faço 26 em Mês outubro. que vem. E eu fiz 25 em maio, né? Que 1º de maio eu nasci de novo, há 25 anos. Olha, então, eu sou ainda um ano mais velha no Evangelho. Glória eu a faço Deus. 26 agora. Em agosto. E no eu faço dia- em outubro. Deus no dia- resolveu nos salvar, nos chamar Olha, tudo próximo. mesmo No dia tempo, 31 né? de Ao mesmo outubro, tempo, então, faz aqui pra 26 glória de anos. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas parece que até uma irmã falou, um irmão falou algo na vigília, sexta-feira. Ele disse assim, olha, vocês não podem ficar falando que a geração de hoje está ruim. A geração de amanhã vai ser uma geração doente, porque se vai ser, é porque nós que estamos plantando hoje, não estamos fazendo uma boa plantação. Né? Porque nós fomos alicerçados pela palavra, pela oração. Era um tempo de, se você pecasse, você tinha medo de ir para a igreja, porque Deus ia usar alguém para falar. Né, pastora? E a senhora se converteu ali mesmo, na INAD? Eu passei por um processo, né? Eu vim de uma família católica, mas até, como eu estava comentando, católica, apostólica, mesa branca romana. Fazia Meu uma Deus. fezinha na mesa branca. Eu lembro até hoje que nós moramos sempre no Itapeva, no Jardim Itapeva. E tem
lugar desse na rua da minha casa, mas meus pais nos levavam na Avenida Ibitirama, do outro lado da cidade, para que os vizinhos não vissem, né? Mas era assim, era coisa de benzimento, né? E o Senhor, ele me arrancou primeiro dessa vida, né? Meu esposo, ele não posso dizer que ele era um desviado, mas ele era um de berço evangélico do avivamento bíblico. A avó dele foi uma das pioneiras que fazia aqui, acho que é no Vila Ana, Jardim São José. Ela abriu um ponto de pregação na casa dela. Daí logo em seguida eles fizeram um templo do avivamento bíblico. Só que de repente na adolescência dele saiu todo mundo. Por causa também de uma ignorância, né? Que às vezes assim é jovem, né? Ignorância. E quando eu me casei, né? Eu posso até dizer que eu tenho 4 filhos. Eu me casei em 91. Vou fazer 34 anos de casado, 35 anos de casado. E eu passei com a minha filha mais velha, eu passei uma enfermidade nela. E eu me lembro que era uma pneumonia dupla. E foi quando ela ficou 21 dias internada no Hospital Ribeirão Pires. E nada resolvia. A médica chegou para mim e falou, não sei se você ora, não sei se você reza, mas tua filha vai pedir para Deus, porque eu não tenho mais o que fazer. Meu Deus. Aí foi dói, aí né? que Jesus me chamou. Daí numa madrugada, eu dando leite, porque o outro meu menino, do segundo filho, né? Amamentando, tinha acho que 4, 5 meses, e eu deixava e ia posar com ela, às vezes posava com ela à noite, e ali naquele leito eu falei, Deus, se o Deus dos crentes existe, eu vou te servir. Meu Deus. E eu digo que o Senhor só esperou eu falar isso. Meu Deus. Até me emociono, porque foi o jeito que ele me chamou. É. No outro dia a médica entrou e falou, olha, faz assim, vamos entrar lá no centro cirúrgico, nós vamos fazer punção dos pulmões da menina, só que eu vou te dizer, vai ter sequela pro resto da vida, não vai poder chupar um sorvete, não vai poder fazer nada. E entrou. Irmão, foi tirado com a mão. Daí ela me chamou e falou, ela não tem mais nada, pode ficar aí só o tempo do antibiótico e vai embora para casa. E naquele dia o Senhor me chamou. Meu Deus. Há 25 anos atrás. Daí o céu estava prontinho. Ela só estava esperando, a gente é ousado, né? Eu falei, Deus, agora eu quero que o Senhor me fale para que denominação que eu vou. Porque agora eu sei que muitas pessoas oraram, né? Muitas igrejas oraram. E agora para onde eu vou? Agora então eu vou ser crente, se o Senhor vier me buscar na porta. Então faz assim, Senhor. A igreja que vier me buscar na porta, eu vou. Olha só que ousadia. Ousadia. Daí e eu tinha uma garagem toda no bloco. Posso contar, né, amor? Claro, deve. Daí tudo no bloco, daí veio Testemunho de Jeová. Olha. Veio Batista. Eu falei, vamos alugar, eu não quero bar, não quero nada. E veio uma missionária, que hoje ela já dorme no Senhor. E ela veio de uma igreja lá de Santo André, da Avenida Itamaraty, que é a Igreja Nova Aliança com Deus, né? E se encantou com aquelas paredes. Alugou, arrumaram, inaugurou o templo dia 21 de abril. No dia 1º de maio eu aceitei Jesus. Glória a Deus. E eu entrei e eu senti uma coisa assim, eu falava, Deus, eu não sei orar. E o pastor falava assim, você não sabe orar, mas eu te ensino. Quando eu vi, eu já estava ajoelhada, com as mãos levantadas. E caminho aí há 25 anos, só dando glória a Deus. Tá Deus. Ela pediu a igreja que vier me buscar, né? E o Senhor instalou a igreja lá dentro da casa. Ficou ali por volta de 3 anos, mais ou menos, né? Depois nós mudamos. Meu Deus. Mas eu digo assim que foi de uma tal forma que eu sou muito agradecida ao Senhor. Daí voltou meu esposo, voltou minha sogra, voltou meu sogro. Olha. Salvou minha mãe, salvou meu pai. Minha mãe era da Igreja Católica, era ministra da Igreja Católica. Meu Deus. Salvou toda a família. Então o Senhor, Ele tira um para fazer a obra, né? Você tem que estar... Ele tira um desse processo, ele, como que diz assim, desse ciclo. Ele falou, a tua parte acabou, Márcia, agora eu te pego do ciclo e te tiro. E foi aonde o Senhor foi abençoando e salvou, e tem salvo muitas vidas para a glória de Deus. Meu lindo, Deus. Maravilhoso, né? Não tem como, né? Quando Deus chama, eu falo, chamou verdadeiramente, porque nada te tira da presença quando você verdadeiramente, como você diz, aceita de coração mesmo, né? Haja o que houver,
venha o que vier. Meu Deus, é bem isso. Mas quantas pessoas, né, Márcia, que nesses 25 anos você viu começar e parar, Sim. né? Ali na igreja nós temos pessoas que estão desde o início, né? tem Desde o início mesmo. conosco, né? Mas muitos não conseguiram. E hoje vocês são pastores neste mesmo local, nesta igreja, no mesmo ministério. Nasci ali. Glória a E Deus. pastoreamos ali para a glória de Deus há 15 anos. Olha que bênção, 15 né? anos já, olha. E tá pequeno lugar. Pra Meu glória Deus. Glória a Deus. né? Glória a Pra glória de Deus. Os altos e baixos. Tem tempo que a igreja está cheia, tem tempo que esvazia, mas o que importa é que sempre o Senhor está lá, né? Em todo tempo o Senhor está lá. Pode ir e voltar quem quiser, mas ele permanece Muitos para saem, sempre. vagam e voltam. Ô, Misa, mas Porque e... a palavra, né? Comida, né? Comida. É. Às vezes sai, dali a pouco, depois passa um tempo e volta. É verdade. E o Senhor E esse acolhe chamado novamente. de pastora, como foi que aconteceu isso? Eu sou missionária, né, amor? Mas pastoreia, né? Pastor é meu Assim, de esposo, ele vai pastorear. prestar conta. Das almas. Eu falo assim que a gente vai, né? Tá junto, né? Tá Sim. junto, né? E a gente é a mãezona, né? Eu procuro ser a mãezona. É porque, na verdade, a gente até estranha porque esse título de pastora começou há pouco tempo, né? E a gente ainda encontra muita resistência nisso. Muita mesmo. Porque muitas pessoas não aceitam. Mas tem muitas igrejas que o pastor, ele é o líder. Mas quem cuida, quem pastoreia, quem acolhe, na verdade, é a as mulher. irmãs. A força da mulher, que o seu Deus deixou com a gente uma força muito grande, né? Até porque você olha dentro de uma igreja na hora do culto, você vai ver ali que a maior parte das igrejas, 90% é mulher. Mulher e criança, né? Que tem todo mundo, Mulher e todas as criança. É muito poucos obreiros. Sim, E se a gente for ver, missionária, desde sempre, as mulheres serviam a Jesus. sim. Tanto que quando ele ressuscita, ele vai aparecer primeiro para as mulheres. Ô, né? glória. Então, eu acho isso muito Que honra, né? importante, né? O ministério muito lindo. Ainda que essa ação patriarcal do homem, ela veio desde sempre, Paulo vem dizer, né, que a mulher tinha que ficar em silêncio, mas por conta de ações, de atitudes. Sim. Mas que não que a mulher não era proibida de servir ao Senhor. A gente conheceu o ministério que a mulher não podia subir no altar para falar. A pessoa entende como quer, né? E hoje, graças a Deus, Que a Deus mente tem abriu, levantado, né? A mente abriu o entendimento da palavra, né? Deus tem levantado, a gente vê aí o encontro de mulheres, quando a gente começou há 25 anos atrás. Meu muito Deus, tabu. Era muito. missionário Ivonete, Nossa. a gente era muito mal vista. Achava até que a gente queria abrir uma igreja, sabe? Tá juntando as mulheres, porque elas querem abrir uma igreja. E a gente só queria E não- mostrar para elas o quanto E o Deus nosso ama, foco né? não é isso, né? Nunca foi esse. Deus Até, Quantos foram curados? até porque cada uma tem a sua Quantas? igreja, seu ministério, seu pastor. E a gente tem uma norma muito rígida. Nós não temos nenhuma irmã no projeto sem ministério, sem um pastor. Da coordenação, né? Isso, quando a gente chega para conversar com elas, explicar como que o negócio funciona, a primeira coisa que eu falo, que a maioria das visitas sou eu que faço, que eu falo, fala pro seu pastor. Sim. Conversa com seu pastor, que é para ele te dar o apoio, te dar a benção, né? Porque a gente sai, às vezes, para viagem, nas igrejas, fazemos o então ele tem que saber onde a ovelha dele anda, né? Exatamente. E o nosso foco nunca foi esse e nunca será. Ô, missionária Márcia, eu sei, assim, eu já vi Deus te usando várias vezes de maneiras poderosas. Qual a sua experiência, assim, com Cristo que mais te marcou ministerialmente? Olha, sim, de pregar, eu digo assim, a gente ministra a mensagem do Senhor, né? Quando o nosso nome ele é soprado e a gente fala, mas eu? Eu lembro que eu fui honrada, né, na Mulheres em Construção, lá no Municipal. E eu falei, eu? Isso me marcou, mano, me marcou muito, porque ali embaixo, onde estava todo mundo, tinha muita mulher. Muita mulher. Gente boa, muita gente que Deus usa. E eu, assim, eu falei, eu não entendia. Por que... Falei, Senhor, é muita honra. E eu nunca busquei isso. Nunca busquei isso. Então, você, assim, ser reconhecida. A escolha de Deus, né? Você ser reconhecida. Daí até a missionária Rosa, eu falei, missionária Rosa, você meu nome. Daí o pastor Jorge, esposo dela, falou assim, missionária Márcia, não, o seu nome foi falado. E a gente, né, não foi nem nós que falamos, né? Então eu digo assim que
nós temos que ser reconhecida no céu. Glória a Mas o Deus. Senhor, ele sopra o nosso nome, né? Porque Glória sabe a da Deus. dignidade, como se diz assim, o que está no coração da gente, a sinceridade do nosso coração, né? Então, o que eu prego é a palavra. Eu não vivo o que eu prego. Eu tenho que, como é que é? Eu tenho que viver o que eu prego, né? Sim. Então, eu vivo aquilo que é a palavra, né? Glória a Deus. Então, o que me marcou assim, né? Marcou. E às vezes eu muito nova, assim, na pregação que eu comecei, o Senhor começou a me usar muito nova. E eu ia nas igrejas, daí fazia um apelo e vinha as pessoas, né? Falava, meu Deus, eu preguei, as almas estão vindo, né? A gente não entendia direito, né? Mas Sim. o Senhor já usava. Então, às vezes falava assim, vinham pessoas, né? E é o ministério sendo confirmado, né? A Glória a misericórdia do Deus. Senhor mesmo. Glória a Deus. O Senhor faz coisas que a gente não entende, né? Não. Mas que é marcante, né? Glória a Deus. Marcante. Meus irmãos, olha, nós estamos aí com bastante gente nos acompanhando. Glória a Deus. Né? O título está aí, Pastora Marta Freitas, mas é missionária Márcia Salvador. A Márcia congrega ali na INAD, no Jardim Itapeva, né? Glória a Deus. E a Igreja Nova Aliança, né? Com Deus, Com isso. Deus. Uma bênção, um abraço aí para todos os irmãos, né? Também para o pastor Luiz, Nosso né? pastor presidente. uma Irmã bênção. Glória a Maria, Deus. as irmãs ali do Jardim Elizabeth, É. Rua Pernambuco, né? Tem ali o nosso irmão Edivânio com a Cícera, que são ovelhas que foram bênção. gerados ali através de nós, né? A gente Glória a pastoreou eles bastante tempo e somos felizes em conhecer os irmãos, né? E a missionária passou um tempo de enfermidade, Sim. né? Como que foi isso, passar isso com Deus, né? Eu nunca pensei que eu passaria por um câncer, né? De mama. E nós passamos isso com a minha mãe no ano de 2023, 2023 ela teve um câncer, né? E logo eu descobri que eu estava com o mesmo tipo de câncer, né? Da mama esquerda, carcinoma invasivo. Então, quando você fala em carcinoma, ainda fala invasivo, é aquele do mais agressivo, grau 3, grau 2, HER negativo. E ele era ductal, né? Foi nos ductos formados. Então, quando fui fazer minha mamografia, a importância de você fazer os seus exames todos os anos, porque um ano não tinha nada e no outro ano já tinha. Seja você aí que está com seus... Já fica o alerta, os seus exames assim antigos que você não tem feito, procure fazer. Seja um Papa Nicolau, seja um transvaginal, seja dependendo da idade, você não consegue fazer uma mamografia, mas uma ultrassom de mama, que hoje eu acredito que a saúde está até mais agilizado nisso, né? Na parte pública, né? Sim. E eu fui e fiz, e quando eu vi, o mesmo nome, o mesmo lado, o mesmo terror. Meu Deus. Mas como minha mãe ela estava passando por químio, cirurgia, rádio, eu vi a força dela. E isso a gente se abala, irmão? Se abala. Mas isso me dava força. Me deu força de ver que ela passando por tudo aquilo e ela passou. Né? Infelizmente, né, o ano passado, faz um ano, nós perdemos para esse câncer que voltou com muita força. Mas, para a glória de Deus, eu fiz a cirurgia há 2 anos atrás. A minha fé é que eu não precisasse fazer a químio. Porque a químio é sem chance, você perde o cabelo. O que mais abala, eu acho que na mulher, é você ficar sem o seu cabelo. Né? Você ir pentear o seu cabelo e cair aquele estufo grande, e ainda ter cabelo. Nossa, ainda tem cabelo. Então, quando você vê aquilo, você fica muito triste. Acho que o que mais você se abala é você olhar no espelho e se achar muito tremendamente horrível. E você tem um marido, você tá linda. Eu falei, deixa eu ser mentiroso. Mas eu digo assim, e eu nunca fiquei, sabe? Eu digo assim, tem mulheres, eu vou falar, que fica careca até bonito, irmão. Você tá no ônibus, tá lá careca, tá no trem, tá no metrô. Eu falei, uma careca tão horrível. Sabe, eu falava, você tá... Então eu nunca, nem na minha casa, era de touca, era de
de pano na cabeça, era uma de toalha. Eu achava assim muito, né? E nós assim, eu vou dizer para vocês, né? Posso falar, né, irmã? Pode. Na minha casa, assim, eu não chorava perto deles. E ninguém chorava perto de mim. Então, de noite, no banho, eu chorava. E pedia força para o Senhor. E Ele deu, irmão. Porque o Senhor falou para mim, antes de... Só eu sabia e minha esposa, porque nem para a igreja eu tinha comentado. Porque isso abalaria muito a fé das irmãs, dos irmãos. Então eu falei, eu só vou falar quando a gente tiver certeza, a gente for para operar. Daí, numa festividade, né, que é a festividade de 23 anos da igreja, se eu não me engano. E eu sabia que eu internaria na terça. Daí eu já falei que eu ia passar por uma cirurgia. E veio um irmão e ele falou assim, olha, levantou e falou assim, ó, é para a glória de Deus e não é para a morte. Glória. Eu te livro dentro da fornalha. Ninguém sabia. Olha. Meu Deus. Daí aquilo lá confortou meu coração. Daí esse negócio aí a gente passa, né, irmã? A gente passa, daí eu, graças a Deus, né, passei pela químio, passei pela rádio. E eu lembro que à noite eu ia orar, né? E vinha aquele louvor que falava, eu cuido de ti. Glória a Deus. Entendeu? Daí o Senhor me alentou. Então a gente não se desesperava entre si. Eu também tinha minha mãe passando por uma químio, fazendo o tratamento dela. Tinha perdido seu pai recentemente. Meu pai, quando descobriu que minha mãe estava com câncer, ele faleceu, né? E ele não soube que eu passei por esse câncer que minha irmã gêmea, né? Minha irmã Marta, que está lá no interior, lá na cidade de Arandu. Gêmeas? Minha irmã Marta, ela falou, Márcia, você é a querida do pai. Se o pai não morre com a mãe, ele ia morrer com a sua notícia. Então, Deus não permitiu que ele soubesse que eu ia passar por isso, né? Então, um beijo para ela, que ela vai estar vendo. Daí eu digo assim que passamos, né, irmão? Passamos. E eu digo, eu nunca pensei que eu passaria por isso. Mas eu deixo essa mensagem para você. Você só vai passar aquilo que Deus permitir que você passe. Glória a Deus. Eu falava, Deus, eu não vou passar além do que Glória o Senhor a Deus. passa. O Senhor diga para eu passar. Eu fui no médico e ele falou, não, você vai fazer 15 rádio, 15 químio. E é muito sofrimento, irmãos, é muito sofrimento. Eu não sei como é que um corpo humano aguenta aquilo ser injetado em você, entendeu? Mas eu, assim, foi tranquilo, graças a Deus. Daí eu não me contentei com aquilo. Eu falei, não, eu acho que é muito, porque minha mãe, ela perdeu o seio, ela tirou tantas das axilas, e o meu era algo localizado, né? E eu fui numa outra médica, a doutora até, Karina Sacardo, aqui de Santo André. Ela fez a conta lá, viu meu caldo, fez o cálculo lá. Eu falei, não. Ela falou, 6 químio. Eu dei glória a Deus. Quanto, doutora, você tem certeza? Eu falou, não, eu não vou dar uma bomba de uma formiga. Olha. Falei, Deus, eu vou passar pela químio? Eu vou, Senhor. Mas eu só vou passar pelo tanto que o Senhor mandar eu passar. Meu Deus. E foram 6 químios. Foram 6 químios que eu passei. E foram 5 rádios, né? Um dia após o outro. E graças a Deus eu tô aqui para a glória de Deus. Amém. Glória a Cabelo Deus. a cara da riqueza, que eu costumo dizer. Glória que a a cara Deus. da Show, riqueza. né? A Márcia Tá um tinha show um agora. cabelão Tô com a até cara quase a da- cintura, eu tô com a né? cara da riqueza e eu tô aqui contando e dizendo Glória a que Deus é Deus. bom. E você passa, o que você tiver que passar, Glória a você Deus. passa com Ele. Ó, o Natan tá aí, dando a paz do Senhor. Natan É o Salvador. meu menino. Ô, lindo, glória. meu príncipe. Glória a Deus. E a família, nesse tempo, é primordial o acolhimento, né? Sim, sim. Para sim. dar força. Eu creio aí Verdade. que o pastor, né? Sim, né? O tempo inteiro auxiliando, Sim. cuidando. Porque é como o meu pastor Isaías diz. Tem coisas que não adianta você falar, você ir num velório e falar assim, não fica assim, não. É. Não tem como. Vamos Não chorar. adianta. Eu falei, chora tudo que você tiver que chorar agora. Exatamente. E a minha pastora Isa, quero deixar um beijo para ela, né? Pastora Isa, uma bênção, minha pastora, minha líder. Ontem ela se arrumou toda para ir para o culto, Dia das Mães, ela ia ministrar para a gente, mas ela ficou impossibilitada na última meu hora, Deus. porque ela está tratando um câncer. Oh, Jesus. Né? E a gente sabe o quão difícil porque a enfermidade, ela tem dia que ela te joga na cama. A sua mente quer ir, mas o corpo não alcança, não é assim, Márcia? Na semana eu tomava a químio na sexta. Sexta-feira, de boa. Sábado a alma já saía começava a sair do Nossa. corpo.
Meu Você olhava Deus. assim, parecia que tinha um concreto sobre você. Daí você falava, nossa, eu preciso ir no banheiro, fazer um xixi. Eu preciso. Daí eu ia, dali a pouco já dá aquela tontura, né? Eu, graças a Deus, eu não tive assim uma quimio que eu vomitasse, eu não vomitei, graças a Deus. Mais enjoada, né? Eu lembro até que eu estava enjoada e eu falei, eu não quero comida. Daí eu falei, Ismael, ai que vontade, meu Ismael, né? O pastor Ismael, Sim. né? Daí eu falei, Ismael, que vontade de comer a canjinha. E ele começou a chorar, eu falei, eu não sei fazer canja. Vou atrás da minha mãe. Daí foi lá atrás da mãe dele, da minha sogra fez aquela. Menina, foi a canja mais gostosa que eu tomei. Glória a Deus. Sabe, porque você quer toda hora deitar, né? Daí eu tomei aquela canja, parece que, sabe, me revigorou, sabe, assim, com aquele amor, né? Uma canjinha bem gostosa. Glória a Deus. E aquele cuidado, né? Aquele cuidado. Daí quando chegava terça-feira, a alma voltava pro corpo. Meu Meu Deus. Deus. É. Daí onde eu tava? Na culto. Glória a Deus. Eu usei prótese, não é? Como é que faz? Eu não sei Laser. né? Até foi até em Santo André que tem um lugar lá que eu peguei emprestado, né? Daí você colocava uma, nada a ver, colocava outra, daí foi aqui mais ou menos. Mas daí você dava um trabalho tão grande colocar aquilo que um dia a franja estava assim, outro dia a franja estava assim. Eu falei, ai Deus, eu não quero usar lenço. Usar lenço eu não quero, porque é a mesma coisa que eu te falo assim, cancerosa, eu não quero usar lenço. E no fim quer saber? Aquilo esquentava tanta cabeça que eu falei, vou usar lenço. Daí eu era estilosa, né? Né? Vestido azul com lenço azul. Ai, sim, Glória hein? a Deus. Roupa rosa. É, com já lenço que tem que rosa, usar, né? Usar com estilo, com né? estilo, daí. Mas eu quero agradecer. Teve irmãs que me ligavam, né? Que passou pelo mesmo problema. Me deu muita força. Márcia, eu passei, você vai passar. Umas usam até a bolsinha de colposcopia, assim, do lado, né? Que teve um câncer de intestino. E ela falou, eu passei, Márcia, eu passei, você vai passar. Então era uma dando força para outra, né? Isso foi muito bom. Foi muito bom, muito bom. Se não fosse assim Deus, eu acho assim que a pessoa que passa esse processo sem a força que vem do Senhor é muito difícil. É pior, é redobrado o negócio. É muito difícil. Ô, Márcia, e lá? Porque você tratava em um lugar que tinha mais pessoas na mesma situação. Sim. E você conseguia dar uma palavra de ânimo para as pessoas? Não conseguia, só na recepção. Porque eu fiz aqui em Santo André. E ali você chamava concha. Cada lugar era fechado de vidro. Daí você tinha lá a sua cadeira ou o seu lugar de deitar. Né? E eu fiz a opção de não... Como eram 6 químios, eu não quis pôr o catéter, aquele que você põe e só tira com 5 anos. Nossa. Então eu falei, vai no braço mesmo. Então eu cheio de marcas, essas veias aqui são bem ressecadas, né? E daí você fica ali, até hoje eu não posso ouvir o barulho daquela máquina. Na hora de trocar a medicação. Era hora de trocar. E ali você entra e se fecha numa concha. Daí eu falei, por que concha? Daí ele falou assim, é porque você é uma preciosidade. Então, Olha, Meu Deus. Então eu não tinha acesso de ir, porque você estava amarrada numa máquina. Mas ali falando, daí a gente conversava, né? Daí umas ia sem touca, outra com touca, e falava. Daí eu fiz amizade, né? Mas sempre assim, ó, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Mas a gente não tinha aquele acesso, né? Não era assim que nem na cadeira, que tem outros lugares, que é uma do ladinho da outra. Então daí teria como mais falar, né? Mas eu me apeguei com a doutora. Eu fiz amizade com os enfermeiros. Eu fiz amizade com as enfermeiras. Toda vez que eu vou lá, a gente se abraça, a gente tira foto, né? Porque eles falavam, é uma situação tão difícil. Então tem que ser pessoas Verdade. muito amorosas. Eles foram muito amorosos. Humanizado, né? Humanizado. É um tratamento humanizado, não é qualquer um que pode Daí, trabalhar. Era na veia, né? Eu tenho até tá saindo, né? Porque aqui era bem roxo aqui. Aqui é o lugar mais doído, aqui, né? Que pega, né? Aqui assim, porque aqui já não tinha mais. E até o enfermeiro chamava a Dani e ele falava, hoje é eu, hoje sou eu. Daí você já chorava porque você já sabia que ia doer, entendeu? Mas era de boa, daí passava, né? Passava tudo. Menina, quando eu penso assim, eu falei, nossa, gente, né? Eu sei que tem pessoas nessa situação. Não é fácil. Mas você passa. Glória a Deus. Você vai passar. Glória a Deus. E você vai
vai vir lágrima do seu olho do que você sofreu, mas você vai dar glória a Deus. Glória assim a como eu tô Deus. dando glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Que eu passei, o Senhor passou comigo. Graças a Deus. E você voltava a alma voltava para o corpo. Vamos sair do corpo. Meu Deus do céu, é porque é tão difícil, né, amiga? É. É uma coisa que ninguém se prepara. Eu costumo dizer que a gente se prepara para uma festividade, para um aniversário, um casamento, mas para o dia mal a gente não está pronto. Até porque cada um é pego de um jeito, né? Sim. Uns é com uma perda, e agora você perdeu o pai, perdeu a mãe e veio a enfermidade. Olha, seguido. E se não tem base, se não tem os pés firmados na rocha, como passar por isso? Eu percebi assim o importante de você ter reserva. Ô, Glória, libera isso então para as irmãs, Você tem Márcia. que ter reserva. Você fala assim, você foi para o leito, então você falava com Deus todo dia. Não, eu não tinha palavra. Que na hora da dor você não tem palavra. Daí eu digo assim, a minha igreja me ajudou muito, muito. Eu recebia sopa de mandioca, eu recebia bolo, eu recebia torta de morango, eu recebia... O que mais que eu recebia? Bolo e caldinho. Me mimaram muito. E eu falava, irmãs, ore por mim que eu não tenho palavras. Desce no joelho para mim que eu não tenho palavras. Daí quando eu estava melhor, assim, daí o Senhor falava assim, você tem reserva comigo. Meu Deus. Entendeu? Então... se encha no dia bom, porque no dia mal, se você chegar num dia mal, você tem reserva. E o que me levantou, eu não blasfemei, irmã, mas foram muitos questionamentos. Eu falei, Deus, por quê? Que mal eu te fiz? Será que eu tô tão falha? Sabe, eu falei com Deus isso, não é blasfemar, assim, não, Senhor, eu tô tão falha. Daí eu até ouvi um comentário, uma pessoa falou assim, o Senhor fez isso, permitiu isso para você ser despertada. Eu falei, Deus, não precisa. Meu Deus. Eu falei, não, irmão, não foi isso não. Porque para eu ter um câncer para me despertar, eu teria morte, eu não paro na obra, eu tô sempre envolvida, eu tô ajudando o meu esposo a levar uma igreja praticamente nas costas, que o pastor e a esposa, nós carregamos, né? Não só os nossos fardos, como fardos, né? Ajudando todos, né? E eu falei, não, senhora, daí a pessoa, eu falei, não, eu não recebo isso para mim. Eu recebo que se o Senhor quiser que eu seja um milagre na face da terra, para mostrar para muitas mulheres, né? E eu entendi o dia do municipal. O que eu passaria, irmã, porque ali se eu fui uma referência, hoje o Senhor me usa hoje daqui nesse lugar. Glória a Deus. Para ser uma referência de cura, uma referência de que você busque reserva com Deus. Resistência, né? Resistência. Porque quantas mulheres, ao receber uma notícia triste, elas se entregam à depressão. É verdade. E morrem pela depressão. E não... O medo maior, porque só que eu digo, Deus usou até isso. Irmão, se eu não tivesse visto a força que minha mãe tinha, eu teria muito mais abatida. Então, hoje eu estou aqui para falar que veja essa força que eu tenho. Glória a Deus. Que eu estou passando para você aí. Glória a Deus. Essa força. Que se você se espelhar nessa força que Deus me deu, você também passa. Glória a Deus. Entendeu? Então, minha mãe foi uma lutadora e quando eu peguei o resultado, que eu não tinha visto, meu esposo estava comigo. E eu fui ao banheiro, eu falei, eu vou lá, vou passar na médica, a doutora Gabriela Nóbrega lá, do Hospital das Clínicas, uma moça nova, linda. Amigona, eu faço amizade. Glória a Deus. Eu ligo pra ela me liga, ela me atende a hora que for. E vou mandar um beijo que eu vou mandar o link pra ela. Isso. E eu vou dizer assim que eu fui, ele abriu. E eu peguei, quando eu bati os olhos, eu falei, não acredito. Ele falou, Márcia, deu um negócio aqui. Eu falei, daí eu li lá, carcinoma invasivo ductal. Eu só fiz assim, me dá isso aqui. Catei na mão dele, falei, entra. Daí eu falei pra ela, ela falou, Márcia. Eu falei, doutora, ele não sabe. Só maneira. Daí eu tive que ser forte. Para ajudar ele. Eu tive que ser forte. Eu não dei escândalo, eu não dei escândalo. Falei, Ismael, tiro de letra, minha mãe não passou? Eu vou passar também. Meu Deus. Nós vamos passar. Daí eu fui chorar no banheiro. E ele lá se descabelando, tadinho. Eu falei, fique em paz, Márcia, fique em paz. Minha mãe não tá de pé? Eu vou estar de pé. Então, tinha horas que eu não tive como é que eu vou dizer? Nossa. Eu não tive o arraso
E quando você está fazendo a químio, entra a psicóloga. Como é que você está, Márcia? Eu falei, eu estou bem. Eu estou preocupada com a minha filha, que eu tenho uma filha que está meio revoltada assim e diz que não vai fazer. Amanda. Beijo, Amanda. Teimosa, maravilhosa. A mesma, né, que o Senhor deu livramento. Louva lindamente. Daí eu falei, eu tô com medo dela. Eu penso nela. Porque sou mãe, né? Daí eu fiz o teste tudo dos cânceres. Daí eu, não, graças a Deus, não passo para nenhum tipo de câncer com meus filhos. É algo assim, hormonal, que foi hormonal, né? E não tem explicação. Não posso dizer, não foi minha mãe que passou para mim. Não posso dizer sem explicação. Meu Deus. Daí é essa coisa, uma passando força pro outro, né? E ela falava, nossa, mas você tá bem. Eu falei, filha, eu tenho Deus. A psicóloga, eu tenho Deus. Conversa com meu marido, vê se ele tá bem. Minha filha tá ali comigo, conversa com minha filha, vê se ela tá bem. Olha isso. Pessoa passando o processo, é com eles. a preocupação é com meus filhos, o meu esposo. Eu sei que meus filhos, meu Natan chorava escondido. Natan é o caçula? Não, o caçula é o Samuel. Ah, é o Samuel. É o Samuel. Então, mas o apoio da família, o apoio... É o mais importante, né? No carinho, processo, né? Nossa. É a família tá unida, né? Tá muito. junto. E eu falo, às vezes eu falava assim, irmãs, tem irmãs que por causa de uma dor na unha não vai cultuar. Tem irmãs que não, por causa de qualquer coisa, ela não cultua. Meu Deus. E eu, na terça-feira, a alma voltava pro corpo. Quarta-feira eu estava adorando a Deus na igreja. E eu digo assim, né, de lenço, tudo lá e todo mundo. Sabe, irmãos, eu falo, Deus é maravilhoso, 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 maravilhoso. E oro ao Senhor. O Senhor diz que eu já me curei, eu creio que isso não há de voltar em nome de Jesus. E aonde eu for, eu levo essa mensagem. O que eu passei, Jesus passou comigo. Ô, Márcia, e essa rede de apoio de irmãs, né? Esse mimo, esse cuidado de trazer uma palavra, um abraço, né? Nós chegamos te visitar, vocês, né? Nossa. E assim, porque tem dia que você não quer nada, você só quer um colo, né? E essa rede de apoio, quão importante é, né? Traz uma palavra para essas mulheres que às vezes eu olho para o meu umbigo e está doendo e eu não consigo olhar para uma Esquece irmã do outro, né? que está com uma dor no corpo todo, né? Sim. E eu digo, tem pessoas, eu fui diferente. Minha mãe, quando ela teve o diagnóstico, ela escondeu de todos. Ela não queria que ninguém soubesse, só contou para nós mesmos, filhos. E nem a família, ela não queria que ninguém soubesse. Eu fiz diferente. Nossa. Assim que eu tive o diagnóstico, na primeira quimio eu já estava lá no Face. Orem por mim, estou passando pela primeira quimio. Meu Deus. Ninguém entendia nada. Márcio, o que você está passando? Não, estou passando aqui. Coloquei o nome, eu falei, gente, oração. Ora. Então, muitas igrejas oraram por mim. Muitas igrejas. E eu tirei foto. Minha mãe falava para mim, Márcia, eu não tirava foto. Eu falei, não. Eu tirei foto cabelo caindo, tirei a foto do careca, eu tirei foto ele crescendo, eu tirei foto com o cabelo que nem exército. Vai ficar marcado esse testemunho, glória a Deus, a superação. Glória a Deus. Eu passei. Glória a Deus. Entendeu? Então, eu tô aqui na segunda químio e fazia assim, Vitória. Glória. Importante, né? Passar sozinha é terrível, né? E eu falava assim, não, e igrejas orando, e eu falei, vamos orar, quanto mais oração, melhor, sobe no monte e vamos, sabe? Ora por mim, me ajuda aí, né? A gente ora tanto pelos outros, né? Irmã, ora, verdade. Ora, agora chegou a vez, ora por mim, né? E a reserva é muito importante, né? O contato com Deus, Eu acho que é isso que nos põe de pé hoje, né? As reservas, né? Sim, e pessoas, né? Até a gente é aberto para dar palestra, né? Então, e tantas campanhas no monte, né, Miss? Né? Meu Tantas Deus. campanhas no monte, madrugada no monte. Sim. Eu me vejo em pé hoje por causa de lá de trás. Sim. Quantas montes vezes, que eu subia, que era 1 hora só para subir. Subia se arrastando. Mas chegava lá, você estava ali, ó. Glória a Deus. Na paz com Deus. A gente sabe, a gente não entende os processos. Mas tudo tem um motivo, né? Tudo tem um propósito. Márcia, e a questão, assim, porque
Você está passando a enfermidade, você sabe o quanto você está fragilizada. Mas tem sempre alguém que espera alguma coisa de você. Sim. E quando Deus queria te usar nesse momento de enfermidade, porque aí você vai para a igreja e a limitação é nossa, né? E não do outro. E ainda assim você conseguia adorar, conseguia, né, ser instrumento, porque tem até um hino que fala, quando tudo está bem, é fácil cantar, né? E aí, E é agora, verdade, né? E agora, nesse momento de fragilidade, de enfermidade, de deserto. Às vezes eu tava assim, daí uma irmã Márcia me ligava. Eu tô com um diagnóstico aqui, estão achando. E ela falou assim: a médica, não, diagnóstico não. A médica falou que parece que é. Eu falei: fica quieta. Ela não pode falar nada. Sem a comprovação do exame. Não bota nada na tua cabeça. Ai, mas é difícil porque é SUS. Não, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Então, na hora da minha dor, eu falava: fique em paz. Fique em paz, porque não tem, sem diagnóstico não tem nada que falar. Ninguém Meu pode Deus. abrir a boca e falar: não, você tá. Não, peraí. Desconfiar é uma coisa, espera o diagnóstico. Daí, graças a Deus. Então eu falo assim: não, fique em paz. Não, sem contar que tem aquelas, né, que vê a pessoa passando, aí ela acha que ela também já tem. Ela leva aquilo para a mente. É mesmo. Né, porque eu tenho certeza que quando você foi diagnosticada, acendeu uma luz em muitas mulheres, né? Sim. Não, vou fazer. Sim. Ai, não, se a Márcia que se cuidava, Sim. que é tão linda, né? Aquele cabelão preto, comprido, bonitona. Nossa, se a Márcia... Ai, gente, se a pastora que ora tanto teve, imagina eu. E aí as mulheres correm para fazer. Mas é importante esse cuidado com a saúde, Sim, né? sim, tem que fazer, né? importante. Ah, Deus cuida, faz tua parte. Mamografia, Faz ultrassom, tua parte, né? Faz tua parte, tem que fazer, irmãos, tem que fazer. Porque eu digo assim, foi na hora certa, eram dois pontos, né, na mama esquerda, do tamanho da cabeça de um arroz. Olha, que piquentico. E eu só fiz a químio, Meu porque Deus. tinham um na axila, porque foi tirado, né, para fazer a biópsia. Tirou os dois, o quadrante, né, eu tenho a mama, e tirou um benigno da mama direita, que ela falou: não vou deixar esse aí não. Nossa. Então, eu operei, eu fiquei assim, mano. Eu precisava de alguém, o meu esposo, para me levantar, para eu fazer assim, eu não podia me mexer. Meu Deus. Eu dormi um mês nessa posição, porque eu não poderia mover, né? Não Do poderia. tamanho de um grão de arroz. Do tamanho da cabeça de um grão de Olha. arroz. Meu Deus. E já tinha um linfonodo Jesus. acometido. Foi tirado 5 linfonodos, o primeiro estava acometido microscopicamente. Olha. Então, Minúsculo, né? Coisa de 6 meses, vai indo e vai pelo todo o sistema linfático. Então, E no ano anterior você tinha feito todos os exames? nada. Meu Deus. Então, se um escapa... Né, então, nós perdemos a minha mãe porque foram tirados 22 dela. Olha. E Meu ele Deus. falou: tiramos o que podia. E ainda escapou. Então, eu digo assim que de um desses daqui, linfonodos, percorre o sistema linfático, fala assim: a irmã morreu, era câncer de bexiga, era câncer... Não, originou no seio. Olha. Eles têm origem assim. Não posso dizer especificamente, mas a maioria dos... Eles se alojam, daí vai pro pulmão, vai pro lugar, vai pro outro, entendeu? Mas a origem eu não sei. Então, a importância do acompanhamento, do né? acompanhamento. Porque quanto mais cedo você descobre, mais fácil fica para tratar, né? Talvez não ganhe tanta proporção e seja mais fácil até os cuidados médicos, né? Tem que fazer, pelo menos a cada 6 meses. Quem já tem algum nódulo, Isso. quem já tem algum tipo de nódulo, alguma coisa já diagnosticada, ainda que seja benigno, eles mandam fazer de 6 em 6 meses. Mas é o bom mesmo, é o certo. A gente sabe que com o passar do tempo, depois dos 50, então. aí diminui a frequência dos exames, né? Como a mamografia mesmo, para quem já passou de 50 anos, é uma vez por ano. Né? Minha médica pede a cada 6 meses. Mas você tem histórico na família? Não. Ô, Márcia, aí começou com a sua mãe, a sua avó não teve, ninguém, outra Nós pessoa viemos teve. descobrir que minha tia-avó, da parte do meu avô, ela morreu de câncer de mama. Olha. Minha tia-avó, né? Uma tia, né? E depois teve outros tipos de câncer na família, né? Para você ter uma ideia, ela só descobriu porque na cidade dela foi um ônibus de mamografia para todo o ônibus. Móvel, né? Pegaram 32 mulheres com câncer. Meu Deus! E ela foi com 72 anos, 71 anos,
E a moça falou, não, 70 anos você não precisa mais. Ela falou, eu quero fazer. Olha. Eu quero fazer. Olha. E fez. Daí mandaram ela refazer o exame. Comigo também eu fiz o exame. Ela falou, Quer dizer, "Vem tem aqui." 72 anos, pode morrer, não precisa fazer mais Então, exame? Não, acima de 70 você não precisa. Você acha? Pegaram 32 mulheres. Que absurdo. Fora as que não foram, né? É, Eu trago aí, né, a importância da mamografia, né? Muito, muito. Antes tinha uma carreta que ficava ali em frente o torra-torra, Sim, sim, né? é mesmo. Que era feito exames. É. Aí as pessoas falam, não tem fila de mamografia, não tem fila de ressonância, mas cadê? não tem fila de... E tem, a gente sabe que tem. Agora, é importante também dizer para as mulheres que... Eu vejo muitas mulheres, missionária Márcia, dizendo assim, eu sou viúva há tanto tempo, eu não preciso mais fazer o Papa Nicolau. Eu não tenho marido, não tenho relação há mais de 10 anos, então eu não preciso. precisa sim. É necessário cuidar, né? Essa manhã muito propícia para a gente falar sobre a saúde da mulher, mesmo. né? Que tem mulheres que falam assim, eu não vou lá passar no médico, não, eu sou viúva. Eu sinto uma dorzinha, já corro pro médico. Pode. Agora, você vê, 70 anos, E ela quis fazer. né? Houve uma Tá vendo? resistência, né? A senhora não precisa, né? 70 anos, eu quero fazer. É. E descobriu, e depois de 2 anos... Assim. Então, é importante você, irmã que está aí, a gente não pode atribuir tudo para Deus. Joga tudo nas costas de Deus e pronto. Não, Deus deixou a medicina para que a gente possa se cuidar, não pode ser ignorante. E o mais importante, a mulher se conhecer. Sim. Né? Porque o autoexame, né, da mama é muito importante, a mulher se tocar, No perceber. banho, principalmente no banho, né, amiga? Sim, perceber O melhor alguma momento coisa, é no banho, né? né? Quando você tá tomando Eu banho gosto ali. diferente. No meu caso, não tinha nenhum tipo de... Então. nada. Era muito minúsculo, era muito pequeno. Olha. E não senti nada. Eu sentia, para você dizer, alguma assim, tipo numa queimaçãozinha. Olha. Só umas agulhadinhas assim, mas não dói nada. Não dói, é uma doença maligna, Silenciosa. muito silenciosa e muito traiçoeira. Extremamente traiçoeira, né? E como se diz assim, agressiva. Esse era um tipo muito agressivo. Eu louvo todos os dias, Deus, muito obrigado. Porque Ele permitiu que se... Ele mostrou. Ele mostrou. E agora já está aí com esse cabelo bonito, com essa cara de rica, né? Com essa cara de rica, ficou charmosa, nunca se viu. Imagina, né? Nunca tinha mais cortado o cabelo, não se imaginava de cabelo curto. Não. Por isso que eu falo hoje, às vezes você preza tanto o seu cabelo e eu falo, para Deus, cabelo não é nada. Quem não sabe da história pensa, nossa, ela tá vaidosa, Tá né? vaidosa, né? Achando que, Quem né? não sabe da história, não sabe né? da história, pensa até que eu desviei. Não desviei, o cabelo caiu. E, né? A autoestima da mulher, né? Porque o cabelo fala muito, né? Fala. Tem pessoas que gostam dele curto, que fica linda, como a pastora Meire Carneiro, né? Ela é toda estilosa, toda linda, com cabelinho curtinho. Um beijo, Meire. Ela sempre nos assiste depois. Mas isso é importante, a pessoa não se entregar, né? Se tiver que pôr um lenço, eu vou pôr um lenço. Verdade. Se tiver que pôr uma lancer, eu vou pôr também, né? Uma lacer no cabelo. É. Vou usar uma peruca. Não importa. Mas eu vou para cima, né? O importante é você se posicionar. Até eles, né? Vou entrar num negócio aqui. Até eles lá no grupo de apoio, que tem um grupo de apoio, eles te dão uma bolsinha com um pouco de maquiagem. Olha. E eles ensinam. Eu não, né? Mas tinha mulheres lá que faziam oficina para ela se automaquilar. Sim. Cai sobrancelha. Sabe? Para tentar te dar um pouco de cor, porque você perde muito A estima, né, os Miss? seus glóbulos vermelhos. Baixa muito. Então você fica branca que nem um papel. Então você passa um negocinho, né? Passa um negocinho assim para você olhar e ficar assim, com eles assim, tá um pouquinho melhor. Então eu digo assim, que não condeno nessa parte, porque ajudou. Eu tenho a Vanessa lá em Dayatuba, minha sobrinha, verdade. né? Beijo, mandar um Vanessa. abraço para ela, um beijo, porque ela já falou que se ela não morrer até dia 30, ela vem meu pro Deus. nosso... Eu falei assim, Vanessa... Mas não, Vanessa, vai viver muito ainda. Ela falou que em nome vem de dia Jesus. 31 para nossa conexão, Glória a né? Deus. Glória a Deus, vai ser um tempo especial ali com Deus. E ela já falou, tia, eu vou estar aí com vocês. E ela é super alto astral, né? Glória ela a chega Deus. no ambiente, É ela mesmo. rouba a cena, porque ela tá bem carequinha
E ela falou com Deus, Senhor, eu vou ficar careca o tempo que for necessário. Ela passa Gillette mesmo, mas ela já faz desfile lá na cidade, né? Chamaram ela para desfilar. É o Outubro, que é Outubro Rosa, né? Onde as mulheres fazem campanha de lenço, de tanta coisa. Mas eu queria deixar aqui um apelo às autoridades que não fosse só o mês de outubro, né? Mas que fosse durante o ano todo esse olhar voltado, essa carreta da mamografia, mesmo. que consegue atingir tanta gente, né? Papa Nicolau, né? Que é tão importante, né? Papa Nicolau, que as mulheres também quebrem esse tabu isso que eu ia de falar agora, é vergonha, verdade. né? Tem mulher que tem vergonha, Márcia. Nunca vai no médico, né? Rapidinho, Eu fiz o meu semana passada. Ó, aí, tá vendo? Então, e nem todo mundo tem acesso a um convênio. Mas temos aí os postos de saúde. Ah, mas lá demora. Mas se você nunca marcar, nunca vai chegar a data, né? Então, é importante se posicionar, ir para cima. A gente, como mulher de Deus, a gente espera em Deus. Mas a gente age, porque o céu, ele é reativo, né? Glória a Deus. Você age Templo, aqui. né? A gente tem que cuidar. O Senhor manda a gente cuidar. É o templo, né? É o templo do Espírito Santo, né? Para que você venha Então, viver mais para pregar ainda mais a palavra. então. Glória a Deus. O que nós somos sem a saúde, né? Como que a gente faz a obra de Deus? Se você se cuida, você vai ter mais tempo para estar pregando, falando dele, entendeu? Da palavra dele. E viver... Né? Viver o particular com Deus não é para qualquer um, né? Tem pessoas que passam umas situações que você olha assim e fala, meu Deus, e se fosse eu? Eu digo que eu passei... Você entra no metrô, no trem, assim, tem pessoas que vai sentar, elas mudam de lugar. Meu Deus! Jesus. Eu senti muito isso. Nossa! Como se fosse uma lepra. Que eu vai não pegar. sei se pega medo. Daí o senhor falou para mim, não é desprezo, é medo. Meu Deus! Então, às vezes você vai... Porque quando você vai lá para as clínicas, chegando a algumas estações, só fica as pessoas mesmo para tratamento, seja de criança, seja de adulto, né? E aí, até aí tudo bem. Mas assim, no trem, se você senta, eu já fui sentar, a pessoa foi sentar quando via e saía. Entendeu? Assim, com quem diz assim, ai, não quero nem pensar sobre isso. Entendeu? Então, o senhor falou, não... Pessoas não fracas, né? A gente não até entende, né? desprezo, É medo. É medo, Meu porque Deus. você olhar assim, eu digo assim, você cobrir, por isso que Paulo falava, quando entrar no templo, que não tiver cabelo, cobre, porque é muito feio, é muito, vou dizer assim, não é que é feio, você bate o olho assim, você às vezes leva um susto, entendeu? Então, às vezes você pega e cobre, né? Mas tem pessoas que não, que nem falou assim, vai, né? Mas tem umas que falam assim, ai meu Deus, falta fazer o sinal da cruz pra gente. Com que Misericórdia. Mas, e também não só assim de pessoas estranhas, mas os próximos também, né? Tem pessoas que se afastam, acham que, ai meu Deus, e uns até se calam por não ter o que falar. Sim. E eu acho que é até melhor também, porque não faz como os amigos de Jó, né? Ai, vai lá, confessa teu pecado, né? Não. Ou vai falar, tá passando por isso porque eu tô em pecado, misericórdia. Meu Deus. Então. Ainda tem essa ainda, né? A gente encontra pessoas assim ainda, né? Ai, mas ela é tão de Deus, e por que Deus não fez? Como se Deus fosse obrigado a fazer tudo por nós, né? E essa experiência, missionária Márcia, que você passou com Deus, te aproximou mais ainda de Deus? Aproximou em gratidão. Em gratidão. Gratidão, porque antes de passar eu falava assim, aonde o Senhor me enviar eu vou. Aonde o Senhor me enviar eu vou. Né? E Glória a agora, Deus. Né, que eu falei, em palestras, né, em situações assim de cultos rosa, né? Glória a Deus. Sempre falo, né? Porque às vezes, irmã, eu vou falar, ser convidado para pregar, e às vezes em igrejas mais tradicionais. Daí, quando você chega lá, você recebe às vezes olhares. Nossa, mas você chamou para pregar, mas você viu como é que tá o cabelo? Daí a primeira coisa que eu falo, irmãos, eu passei por um câncer. Meu cabelo está crescendo. Entendeu? Você sente um pouco de rejeição. Preconceito. Não, religiosidade. Religiosidade, acho que é o melhor. Religiosidade. Então, eu falo assim, eu tô aqui porque eu sou milagre. Né? Então, é assim que eu digo. Então, a primeira coisa antes de eu pregar, porque a gente sente, a gente se sente quando Sim, você fala, mas tá diferente o negócio, né?
tá muito diferente. A Márcia tá vaidosa, né? Lembra como a Márcia era É. antes? Agora tá ali, né? Infelizmente, as pessoas ainda olham por esse rótulo, né? Daí tem lugares, eu falo, não, é onde eu vou, aonde eu vou, a quem me conhece. Isso porque você coloca, né? Coloquei no Face, coloquei no Instagram, coloquei, porque é difícil a pessoa não saber, né? Mas às vezes você ainda consegue sentir assim essa excesso de religiosidade que só afasta, né? Ô, Márcia, semana passada eu estava em casa e aí recebi um áudio de uma amiga da gente, Viviane, quero mandar um beijo para ela, sei que ela está aí conosco, né? E ela me mandou um áudio chorando. E a Vivi, eu acho que ela já está com mais de 10 anos que ela cuida, né, desse problema dela. Faz tempão. E ela vai para São Paulo sozinha, ela é muito independente, ela é muito para cima. E ela me mandou um áudio assim, chorando. Amiga, hoje eu estou muito mal. Eu fui tomar banho e meu cabelo caía aos montes. Ai, é terrível. E eu comecei a chorar, porque o Júnior não estava em casa, ela chorava sozinha. Aí ela disse, mas o pior foi a hora que eu fui escovar os dentes e eu vi minha boca sangrando e o resto de dente que eu ainda tenho caiu mais um. Ela tem falha nos dentes, que caiu os dentes. Os dentes dela estão caindo todos. E a oncologista não deixa ela pôr prótese agora, Ainda porque não pode. lesionar de jeito nenhum. Não pode pôr de jeito nenhum. E ela, amiga, mas eu chorei tanto, eu me senti tão feia. É horrível. Eu fiquei tão para baixo e agora eu estou tomando um remédio novo que eles estão fazendo um teste comigo de 30 dias, Olha. 90 dias. Já passaram 30 e eu engordei mais de 10 quilos. Oh, Jesus. Márcia, eu não falei nada. Eu ouvi os áudios e eu fui orar. E no final da tarde eu liguei para ela. E eu disse assim, Vivi, o que é um cabelo? Perto de um Deus que sustenta um corpo. E nós ficamos conversando e ela falou mais de 40 minutos. Eu deixei o telefone assim pertinho de mim e ela foi falando e eu fui fazendo as coisas. E quando terminou, ela falou, amiga, mas eu não estou chorando mais não, agora eu já estou bem. Glória a Deus. Olha que pico de emoções, de pensamentos, de sentimentos, da hora que ela levantou, que o cabelo caía, que os dentes soltando, até o final da tarde. O meu dente, graças a Deus, não. Mas quando você toma químio, eu percebi assim, a sua língua, ela incha. Meu Deus. Ela, parece que ela não cabe dentro da boca. E ela fica toda branca, porque é muito Meu remédio. Deus. E eu ganhei 5 quilos. Eu ganhei 5 quilos. Eu já voltei pro meu peso. Mas eu ganhei 5 quilos. Você incha, deve ter corticóide, deve ter um monte de coisa lá. Daí a fala da psicóloga, ela entrava, ela falava assim pra mim, você tá com crise de raiva? Você tá muito agressiva? Eu falei, por quê? Porque fica agressivo. Tem pessoas que ficam muito agressivas. Eu falei, não, eu tenho o Espírito Santo, ele tá me controlando. Meu Deus. E todo dia a gente tem que pedir esse controle, todo dia. Eu já vi. Eu que eu diga. Esposas gritando com o marido, gritando assim. Você não tá vendo o que eu tô passando? Então. Não sei, sabe? Numa estupidez, sabe? E eu falei, eu não tive nem tempo para isso. Eu não fiz isso. Eu não tive essa de ser exemplo. Eu culpar você do que eu tô passando. Também você não sabe o que eu tô passando? Não. Eu falei, não, doutor. Domínio próprio, né? O Espírito Santo tem me controlado. Meu Deus, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E nessa manhã a gente fez questão de trazer Glória aqui a Deus. a missionária Márcia Salvador para falar com você a respeito de tudo isso. Talvez nós temos aí as mulheres que vão nos ver e assistir esse podcast. Pode ter sido diagnosticado recentemente e quer se entregar. E a gente não condena, porque cada um tem uma reação, Verdade. cada um tem um sentimento. Mas eu gostaria, Márcia, que você deixasse aí as redes sociais para que as pessoas pudessem te encontrar, para que você continue sendo canal de bênção. E, às vezes, é que nem eu falo, daquilo que eu não passei, é muito difícil eu falar, porque eu não tenho a experiência. É mesmo. Né? Eu falo sobre libertação, porque quem me conhece sabe do meu testemunho. Né? Agora, eu acho que eu prezo muito isso em respeitar aquele que tem a experiência. Né?
E aí eu gostaria que você falasse, deixasse as suas redes sociais para as amigas, né, que aí estão. Sim, o meu é arroba, né, Márcia Salvador da Silva Alves de Brito, é inteiro o meu nome. Meu Deus! E o Facebook também, né? E se precisar, né, a gente dá palestra, a gente traz palavras, né, em mulheres, assim, sempre enfatizando isso. Eu passei por esse câncer, né? E eu falo, o diagnóstico você dá uma baqueada, mas ainda que você não tenha uma família que te apoie, ainda que você não tenha pessoas que te apoiem, Deus sempre Glória a Deus. vai levantar alguém para te ajudar. Aleluia! Porque eu tive uma família que me acolheu, eu tive uma igreja que orou, que me mimou, mas às vezes tem pessoas que são desprezadas pelo esposo, são deixadas por esposo, né? Pela família, abandonadas, né? Mas saiba de uma coisa, Deus nunca vai te abandonar. Glória a Deus. Nunca verdade. Ele vai te abandonar. Ele vai te Glória a levantar, Deus. ou uma vizinha, ou uma irmã, ou, né? Como as irmãs Glória foram a lá orar Deus. por mim, porque teve pessoas de conhecidos que não foram, entendeu? Mas pessoas que se colocaram, né? Para estar indo ali, orar comigo e tomar um cafezinho comigo e me Glória a animaram. Deus. Então, você não está sozinho. Glória a Deus. Não está, não se entregue. Tem momentos de dor terríveis, são. Elas falavam para mim, Márcia, não vai ser fácil. E eu assim, engana seu cérebro. Sabe quando você precisa enganar o seu cérebro? Não vai ser fácil. E eu, vai ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ser fácil. Vai ser. Glória a Deus. Eu vou passar. Não se Glória a apega. Deus. Porque é uma doença, é um nome muito triste quando você fala câncer. Entendeu? Mas hoje, para a glória de Deus, tem muita coisa aí Glória a Deus. na medicina. Verdade. Glória a Deus. Né? Não tem exemplo. Glória a Deus. A cura, mas tem as maneiras de se curar. Os paliativos. Os paliativos e o tratamento, muita coisa boa aí agora, para a glória de Deus, também na Rede SUS, viu? Também na Rede SUS. Glória muita a Deus. coisa boa. E a gente só vai ficar aqui enquanto Jesus quiser. Glória a Deus. Né? E o importante Verdade. é não se isolar, né, Márcia? Não. Fala, você estando bem, passando seus dias da químio, levanta novamente, né? Glória Faz a as Deus. suas coisas. Glória a Deus. E conserta, né? Não vai num lugar onde tem muitas pessoas doentes, usa sua máscara, né? Umas fragilidades Glória que a a imunidade Deus. abaixa, mas viva. O senhor falou para mim, Márcia, viva. Meu Deus. Glória a Deus. Vai viver. Glória a O Deus. senhor falou isso comigo, vai viver. Glória a né? Deus. Com quem diz assim, não se lamente, viva. Glória a Viva. Deus. E eu tenho vivido. Um E a dia gente- após outro, né? A gente também, eu entendo que a gente precisa ser muito seletiva. Eu converso com muita gente o tempo inteiro, não tenho dificuldade nenhuma em fazer amizade, né? Talvez por isso aí que eu fui até política. E eu ouço muita coisa. Então eu vejo que tem pessoas que falam assim, o câncer é por causa de um ódio. A mágoa e não sei o quê. A medicina chinesa fala isso. Então, a gente precisa ser muito seletiva, né, Márcia? Aquilo que você vai ouvir, porque os amigos de Jó estão por todos os lados, né? E se a gente, nesse momento de fragilidade, de enfermidade, você for absorvendo tudo, fica mais difícil para você chegar no resultado. Dizem que câncer de mama é quem passa nervoso com o marido. Pastor Ismael, meu Deus do céu. Eu acho que seria o contrário. Ai, Deus do céu, porque eu ainda falo assim, Deus permitiu que eu passasse, que eu acho que você não aguentava. Meu Deus. Porque é muito nervoso que passa, né? São sínteses que as pessoas levantam que não tem base, Fundamento. né? Não tem fundamento. Então é importante também as pessoas ouvirem isso, né, amiga, nessa manhã. Com certeza, né? Porque, nossa, gerou lá um câncer. É porque não teve uma vida boa. Não. Então, são coisas que a gente precisa Tá em pecado, filtrar, né? Tá em pecado. Sim, Com então, muitos estudos, com muitas terapias, com muitas coisas, as teses vão aumentando, mas a gente não pode esponjar tudo, né? Você tem que tirar aquilo que é válido e o que não é você descartar, porque senão fica mais difícil chegar no resultado E não dá positivo, ouvido né? também a tudo que se ouve, né?
Porque tem pessoas que ele empresta o ouvido dele para ficar ouvindo só. E aonde você Né? se entristece, Exatamente. entra uma seta e te desanima e te deixa mais fraca do que É isso você tá, mesmo. entendeu? Se Deus fizer, ele é E Deus. se não fizer, Continua sendo Deus. E a gente continua sendo o instrumento dele, né? Exatamente. Algumas pessoas, elas são usadas de forma diferenciada e outras, Deus, eu acredito que ele até permite, porque ele sabe que a gente vai continuar fiel a ele. E o que nós temos que passar, nós vamos passar, não adianta. Meu Deus. Né? Cada um de nós. Pois é. Deus sabe aonde provar e ele não, eu acredito muito na palavra do Senhor, né? Ele não vai nos provar além das nossas forças. Sim. Deus, ele não vai provar ninguém para desviar. Não vai, para você não servir mais a ele, não. Eu acredito muito que toda prova que nós passamos é para se achegar mais perto ainda. Glória a Deus. Eu acredito muito nisso, que Deus não vai te provar, você, não vou ser crente mais, eu vou largar tudo, eu não vou mais para a igreja, não. Não, muito pelo contrário, aí tem que se achegar mais ainda. Glória a Deus. Né? Assim, Para um testemunho lá na frente, como a missionária Márcia está aqui, ó. É o teor da sua luta que você vai saber se você realmente é crente. Exatamente. O Senhor, ele permite, para saber a tua estrutura. Sim. Meu Deus, é no deserto, né, que a gente... No deserto que você vai saber a estrutura se você é ou se você não é. Então. Glória a Deus. Tá aí com a gente a nossa irmã Janaína, né? Um beijo, Jana Doces. A irmã Kátia, Deus abençoe, Kátia, beijo. A Adriana tá aí conosco. A Luciana tá Glória falando a Deus. Mulheres de Deus. A Rosângela Oliveira, Elaine. Deus abençoe. A nossa irmã Rô. Missionária Márcia, uma bênção do Senhor. Referência de fé e força. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente ouvir das amigas isso, né? Sim. Glória a Deus. A Adriana Mendonça está falando paz e graça, queridas. Glória a Deus. Muita gente assistindo aí conosco. E nós vamos partir para as considerações finais. Amém. Glória a Deus. Já acabou. Muito rápido, né? Glória a Deus. Muito rápido. Deixando aí o contato da nossa amiga Márcia, pregadora, muito usada por Deus e agora palestrando para mulheres. Você que quer fazer um evento na sua igreja, faz contato com a nossa irmã. Eu digo sempre que o objetivo do nosso podcast, né, Miss? É empoderar mulheres. Glória a Deus. Leva ela para ministrar na sua igreja. Eu acredito que tem muita gente que precisa ser edificada através do testemunho da nossa irmã. Amém, verdade. Né, sim, Bonetti? com certeza. Deus abençoe a todas Glória as nossas a Deus. internautas nessa manhã. Que o seu dia venha a ser um dia de bênção, irmãs. Glória a Esvazia Deus. sua cabeça de tudo que não provém de Deus. Glória a Deus. Começa a ter bons pensamentos. Glória a Deus. Bons pensamentos, ele nos leva para a direção, né, Glória sempre a Deus. boa. Amém? Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Se Deus. Jesus não voltar, segunda-feira nós estaremos Glória aqui a Deus. Em novamente. nome de Jesus. Deixar um abraço para a pastora Marta Freitas. Eu não pude estar Glória a com Deus. ela, né? Márcia, as considerações finais, eu amei. Amei estar Glória com a você. Deus. Ficaria aqui um dia te ouvindo. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Nem foi tudo, Glória né, a Deus. Miss? Não dá tempo. Só um pouquinho hoje. Glória a Deus, mas Amém. pode ter segundo turno, né? Glória a Deus. Glória. Glória, eu me sinto muito honrada, eu quero agradecer, né? A lembrança, né? O amor, a gente sabe que o Espírito Santo, ele une, né? Glória a Deus. Ele une a gente, né? Glória a Deus. Amigos em Cristo. E agradeço essa oportunidade de falar Glória. o que eu passei, porque eu acredito que muitas vão ouvir e vão se levantar e vão se animar. Eu creio. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Eu tô de pé porque Deus Superação. Glória a Deus. Né? Superação. Glória a Deus. Fica aí para você, amiga. Olha, se levanta. Eu falo que o céu ele é reativo. Você age e o céu reage. Glória a Deus. Então se levanta, toma um posicionamento. Glória a Deus. Ai, irmã, eu tenho até medo de fazer o exame, porque eu já vi tanta gente falando, não. Você não pode ter medo de fazer o exame. A gente precisa se colocar em pé. O pior é não fazer, né? Com Né, amiga? certeza. Porque, com certeza, você não fazendo, você está limitando a medicina e limitando o direito de cuidar do templo Glória do Senhor, a Deus. né? Então, que Deus te abençoe. Glória a Missionária Deus. Márcia Salvador, uma bênção.
Estúdio Atos Company. Obrigado, Glória a Deus. Vitor. Amém. Que Deus continue abençoando em nome Arthurzinho, de Jesus. beijo, Arthur. Ai, ô, Arthur Moura, lindo. lindo. Ô, Glória. Falou bom dia, princesas. Ô, Glória. Glória a Meu Deus. neto Beijinho. lindo. Deus abençoe, Amém. gente. Glória a Fiquem Deus. todos com Deus. Ô, Glória. Aleluia. Glória a Deus.